Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai para mais um Sincerão da Galera, sim, aonde a gente vai ver quais foram os seus melhores comentários sobre o último SmackDown do dia 26 de dezembro de 2025. E aí eu vou fazer as minhas reações em relação aos seus comentários. Então se você quiser saber o que eu pensei sobre o último SmackDown, assista esse vídeo do começo ao fim porque eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, e em especial, senta o dedo no like, porque quando você faz isso, você indica para o YouTube que você gostou do vídeo, e isso força o algoritmo do YouTube a distribuir o nosso vídeo para mais pessoas, beleza? Então vem com a gente para mais um Sincerão da Galera, agora falando sobre o SmackDown do dia 26 de dezembro. E a gente vai começar falando daquele que não pode ser nomeado segundo o The Miz, né? Mas não é o inominável, é o Joe Hendry, porque quando a gente fala o nome dele, ele aparece. E o Elton diz o seguinte: vi muita gente reclamando da luta do Joe Hendry, internet afora, por ser um momento mais cômico, mas sinceramente sou muito fã do wrestling pateta. Tem que ter mais disso mesmo, até porque é um excelente respiro para que algo pareça mais épico depois, por mais bobeiras no wrestling em geral. Então, Elton, eu acho que isso tem a ver com essa rivalidade que está acontecendo entre WWE e AEW, tá? Os fãs da AEW, eles são fãs que gostam mais da luta livre mais séria, mais pegada, com uma coreografia melhor, mais realista. Apesar de que eu não vejo nada de realista de você tentar afogar o adversário ou passar a gilete na cabeça e você ter uma cara totalmente ensanguentada, né? Mas enfim, a verdade é que esses fãs da AEW não curtem esse tipo de wrestling mais bobinho. E muitas das críticas que se fazem à WWE, se fizeram à WWE em outras eras no passado, era o exagero com relação a esse tipo de luta. Eu, particularmente, adorei. Por quê? Porque já se tornou meio que uma tradição da WWE no show de Natal fazer uma Miracle on 34th Street Fight. Né? Isso tem a ver com um filme chamado Milagre da Rua 34, que sempre passa lá nos Estados Unidos. Então, a WWE todo Natal faz essa luta. E foi perfeito ver o Joe Hendry e o The Miz fazendo essa luta, tendo o Oates, o Tozawa vestido de elfo, foi sensacional. E ainda mais o Arthur vestido de coelhinho da Páscoa. É o tipo de bobagem que num show de Natal, cara, tem mais é que ser isso mesmo, entendeu? É um show pra criança, é um momento de diversão, é um momento que você tá ali com a sua família e tal. Não é um momento pra você ser sério. Deixa pra você começar a ser sério de novo em janeiro, quando começa a corrida para o Royal Rumble, tá? Então eu curti, eu acredito no Joe Hendry, eu só acho que ele precisa talvez melhorar um pouquinho o shape e melhorar um pouquinho a qualidade no ringue, mas fora isso, cara, o cara é sensacional. E eu me divirto muito. E ele já fez lutas sérias, tá? Em que ele dava viradinha, mas ele dava viradinha sério. Ele tem capacidade de fazer isso. E o que foi o conserto dele, né? Pelo amor de Deus, aquilo ali é característica dele. É da gimmick do Joe Hendry sacanear os adversários criando uma música. E aquela música que ele sacaneou o The Miz foi sensacional. Se vocês quiserem ver outras, tem exemplos na internet de outras músicas que ele fez para adversários. Ó, é o supra-sumo da comédia da luta livre. Não me importo, não. Agora, o Deomiro traz um comentário sobre o título do Carmelo Reis, né? Para quem não sabe, quem enfiou a cabeça aí na terra durante esse período das festas, o Ilya Dragunov perdeu o título dos Estados Unidos para o Carmelo Reis. E o Deomiro ele vai falar o seguinte: Carmelo mereceu muito esse título. Teve um crescimento orgânico muito bom. Só fico com medo do que eles vão fazer com o Dragunov. Ele não merece descer para o lower card. Espero que a WWE continue a utilizar ele da melhor forma, porque o céu é o limite para esse cara. Pois é, o céu é o limite pro Dragunov, mas eu não sei se a WWE tá disposta a jogar ele pro main event, cara. Eu realmente não sei por quê. O Solo Sikoa perdeu o título, não subiu pro main event. Depois quem assumiu foi o Sami Zayn, perdeu o título, não subiu pro main event. Depois veio o Ilya Dragunov, perdeu o título. Eu tô achando que ele não vai subir pro main event não, cara. Eu acho que ele vai ficar nesse mid-card eterno aí. Porque é o que o Solo Sikoa foi pro cenário de duplas, sendo que ele nem tá lutando duplas, na verdade ele tá ali como manager, e o Sami Zayn sumiu do mapa. Então eu tenho muito medo do que vão fazer com o Dragunov. Eu concordo que o Dragunov ele é um cara que no futuro mereceria subir para um campeonato mundial, não vejo por que não. Ele é um lutador que tem uma capacidade de realismo nas suas lutas que leva a gente a crer nele como um futuro campeão mundial. Mas o SmackDown hoje tem como seu campeão o Cody Rhodes. Eu não vejo hoje o Ilya Dragunov derrotando o Cody Rhodes, tá?
Então, vamos ver o que a WWE vai fazer com ele, mas eu tô com medo também, sinceramente. E o Carmelo Reis mereceu, tá? O Carmelo Reis, ele claramente, ele como Rio, tava totalmente errado. O Carmelo Reis é um face natural, dá pra ver isso. E ele tava muito nerfado como vilão. Ele agora, como mocinho, tá soltando os golpes dele, tá animando a galera, merece muito ganhar o campeonato dos Estados Unidos. Agora o senhor Gonzalez traz um comentário muito interessante, sarcástico, né? Sobre o Aleister Black. Ele vai dizer o seguinte: Tiozão, me tira uma dúvida. A WWE demitiu o Karrion Kross para substituí-lo pelo Aleister Black? Já que era para fazer a mesma coisa, então não trocasse. Pelo menos o engajamento do Kross é maior e a Scarlett luta muito mais. Então, cara, eu acho que a questão aqui é a seguinte. A Scarlett ela pode até lutar. Eu não sei se ela luta muito mais do que a Zelina ou não, porque ela não lutava na WWE. Mas, com relação ao Karrion Kross, e não dá pra comparar ele no ringue com o Aleister Black. O Aleister Black dá voltas no Karrion Kross no ringue, tá? Eu acho que sim, o Karrion Kross tinha um engajamento maior, mas o que eu acho é que a WWE simplesmente fez um recast do papel, né? A gente tem, assim, nas séries e tudo mais, quando um ator sai, às vezes eles botam um outro ator pra fazer o mesmo personagem, uma coisa de louco, mas acontece. No caso do Karrion Kross, meio que eles fizeram isso não para botar uma outra pessoa fazendo Karrion Kross, mas botar uma outra pessoa para fazer esse papel gótico, quase satânico, que tem um vácuo na WWE, né? Começou com o Edge, foi pro Judgment Day, Damian Priest fez esse papel, aí o Damian Priest saiu e se criou um vácuo nesse tipo de persona. Era pro Karrion Kross ter assumido, mas a limitação dele no ringue atrapalhou, e aí entra o Aleister Black na história. Eu, particularmente, não tenho problema nenhum, porque eu gosto do Aleister, tá? E o Karrion Kross, eu sempre via ele como um pouco limitado no ringue. Mas eu entendo a sua frustração e a frustração dos fãs do Kross ao verem o Aleister Black no mesmo papel, tá? Mas que, pra mim, o Aleister Black é melhor, com certeza é. Agora, a Emanuela, né? Não, Emanuel Albuquerque. O Emanuel Albuquerque trouxe um comentário também sobre o Dragunov. E aí ele diz o seguinte: pra mim, se o Ilya fosse subir pro main event, seria para competir pelo World Heavyweight Championship, assim como Jacob Fatu e o Aleister Black. Também pegaria uma garela do main event do Raw, CM Punk, Seth Rollins, Gunther e levaria pro main event do SmackDown. Eu acho que eles têm mais perfil e calibre pro título indiscutível da WWE. Então, eu faria algo parecido, mas diferente. Por quê? Claramente hoje, o principal show da WWE é o Monday Night Raw. Eles estão investindo no Raw nesse momento, tá? Por quê? Porque o recurso que entrou da Netflix é muito grande. Então a WWE ela quer apresentar o Monday Night Raw como o melhor show. Alguns anos atrás eles faziam isso com o SmackDown, porque o SmackDown era o que estava na TV aberta, na Fox e tudo mais. Hoje o SmackDown voltou para a TV a cabo e aí o interesse deles de investir na Netflix é para poder garantir uma renovação desse contrato mais para frente, né? É um contrato grande. Então, a grande questão aqui é que se eles vão apresentar o melhor da luta livre no Monday Night Raw e você pensa que o título indiscutível da WWE deveria ser o principal título da companhia, o que eles teriam que fazer era trocar os títulos e não os lutadores. Eles podem manter o CM Punk, o Seth Rollins, o Gunther no Monday Night Raw e trazer o campeonato indiscutível da WWE para o Raw. E aí levar o World Heavyweight Championship para o SmackDown e deixar para essa galera aí. Ilya Dragunov, Jacob Fatu, Aleister Black, outros lutadores que estão crescendo. E aí, como a face da companhia, que é o campeão indiscutível da WWE, Cody Rhodes, está no SmackDown, o ideal seria trazer ele pro Raw e levar algumas outras pessoas para o SmackDown. Poderiam devolver o Sami Zayn pro SmackDown. Se bem que o Sami Zayn já é do SmackDown, né? Tá sumido, mas poderiam deixar ele lá. E aí fazer do SmackDown esse cenário do World Heavyweight Championship como aquele campeonato 1B que faz elevar novos talentos para o main event. Inclusive o Obafemi seria um talento interessante de ser levado ao World Heavyweight Championship no SmackDown. Ele poderia se tornar a face do SmackDown. Tá? Mas então eu faria isso. Em vez de eu trocar os talentos de lado, eu trocaria os títulos. Agora, o I Am Vaca Louca. Cara, vocês têm uma criatividade no nome de vocês que é impressionante. Ele diz o seguinte: até o Joe Hendry vai subir e a Jordynne Grace não. Pois é. Eu peguei esse comentário para poder falar um pouquinho sobre essa história desses talentos que estão subindo da NXT, né? Durante o final do ano se falou muito sobre esses lutadores que iriam subir da NXT. A primeira foi a Lash Legend, foi uma grande surpresa a Lash ter subido, porque
ela praticamente não ganhava nada na NXT, a gente imaginava que ela poderia se manter um tempo lá, mas a WWE resolveu subir ela como um apoio a Nia Jax. E aí, depois disso, nós começamos a ver outros lutadores e lutadoras que estão para subir. Né? Nós vimos o Javon Evans conversando com os dois general managers. Nós vimos o Trick Williams aparecendo no SmackDown dessa última sexta-feira. Nós tivemos vinheta do Obafemi passando na sexta-feira no SmackDown. Nós temos o Joe Hendry, que também apareceu nessa sexta-feira. Parece que também vai subir. Mas nós não temos, além da Lash Legends, nenhuma mulher ainda. E a gente está desconfiando que pelo menos uma mulher vai subir. E eu acredito que não vai ser uma, vão ser três. Eu acho que o Fatal Influence vai subir. Além do Fatal Influence, a Jordynne Grace era uma candidata a subir. Mas ela precisava ter feito um pouco mais a carreira dela ganhando o campeonato da NXT. E ela não ganhou. Então, assim, eu me pergunto se a WWE realmente vai subir com ela ou se vai dar mais uma seguradinha nela e de repente fazer com que ela seja face da divisão feminina da NXT em 2026, tá? Ou eles vão fazer isso, ou então eles vão subir com a Jordynne e vão entregar a divisão nas mãos da Kendall Gray, da Kelani Jordan. São umas lutadoras que estão ali, Izzy Dame, Tatum Paxley, lutadoras que estão ali se envolvendo nesse cenário e talvez uma Blake Monroe saindo do cenário do campeonato norte-americano. Coisas a gente vê, o NXT vai ser interessante nessa virada de ano, pra gente poder ver quem que vai subir e quem que vai tomar as rédeas da coisa lá embaixo. Vamos ver o que vai acontecer. Esses primeiros meses do ano vão ser muito interessantes, tá? De janeiro agora até a WrestleMania, olha, vai bombar a WWE nesse período. Eu conto com vocês até, inclusive, vindo nas nossas lives. Agora o Marcos Vinícius, ele trouxe um comentário. Eu geralmente não boto comentário grande não, tá? Eu sempre peço pra vocês botarem comentários de um parágrafo no máximo. Mas ele trouxe um comentário tão legal da Alexa Bliss que eu resolvi trazer excepcionalmente, tá? Nos próximos eu não vou trazer. Lembrando, comentário só de um parágrafo pra gente colocar aqui. Mas ele diz o seguinte: Alexa Bliss necessita de uma heel turn para 2026. Todos sabemos e concordamos o quão benéfico foi para a Charlotte essa parceria. Em contrapartida, a Alexa Bliss foi sugada. Sobre a rivalidade atual da dupla, fazem constantemente a Alexa de jobber e a que toma os atropelos das Heels. Uma prova disso foi a vitória da Charlotte sobre a Lash, algo que só protege e beneficia a Charlotte. A Alexa Bliss Heel sempre teve seus melhores momentos na sua carreira. Caso ela voltar com a persona Heel mais oportunista, afiada e provocadora nas promos, poderia facilmente ter o mesmo resultado que a Becky Lynch trouxe para o Intercontinental Championship, só que agora o USA feminino no SmackDown. Marcos Vinícius, você bateu em cima do prego com seu martelo. Você acertou de primeira. Eu acho que você conseguiu pensar perfeitamente qual é o melhor cenário para Alexa Bliss. Eu acho que a Charlexa já deveriam ter se separado. E eu acho que o melhor seria a Alexa Bliss se tornar heel mesmo. Apesar de que eu não sei se o público vai vaiar. Tá? Eu tenho pra mim que o público vai adotar a Alexa como aquela vilã que o pessoal adora odiar. Meio como o Dominic Mysterio, tá? Agora, a gente viu o potencial da Alexa Bliss nas promos, quando ela deu aquela promo na frente da câmera, esculhambando a Charlotte Flair porque ela havia abandonado o time do Survivor Series. E aí, depois, no final do show, a Charlotte veio ajudar. Aquela promo no começo do show da Alexa Bliss, na frente da câmera, esculhambando a Charlotte porque ela tinha abandonado a amiga e tudo mais, mostrou o potencial dela no microfone, que é muito bom. E ela tem capacidade de ser uma excelente heel. A WWE precisa explorar isso. E aí, a forma de explorar isso realmente é no cenário secundário. Porque o cenário principal a gente sabe que qualquer um vai ser jantado pela Jade Cargill, pelo menos no futuro imediato. Então, para não destruir a aura da Alexa, é melhor realmente trazer ela para o cenário secundário, ajudar ela a botar ela como uma força dominante no cenário dos Estados Unidos, e aí fazer com que ela ajude a elevar novos talentos e novas lutadoras, talvez até algumas vindo da NXT. Então eu concordo com você, eu acho que a Alexa Bliss ela poderia entrar nesse papel da Becky Lynch no cenário secundário lá do Monday Night Raw, poderia ajudar muita gente vindo da NXT, eu acho que é o cenário perfeito. E vou te dizer, acho que a WWE tá preparando isso, tá? Porque a Charlotte ela fica fazendo as gracinhas, a Alexa Bliss ela fica meio séria. Se prepara, porque isso pode estar já no caderninho da WWE para 2026. Agora, o Matheus, ele traz um comentário muito interessante sobre o Obafemi, uma coisa da qual eu compartilho. Ele diz o seguinte:
Eu já subiria com o Oba direto pro main event e pro SmackDown mais especificamente. Acho que o cenário do título mundial precisa urgente de sangue novo e o Oba está mais que pronto para isso. Olha, vou te falar, hein? Eu tenho comentado aqui, já comentei em outros vídeos, de que o Oba Femi pra mim é um talento geracional, tá? O cara, ele tem tudo, tá? O Oba Femi, ele tem tudo, ele tá pronto. Ele tá mais pronto do que o Brock Lesnar estava em 2002, porque o Brock Lesnar em 2002 ele precisou do Paul Heyman pra falar por ele. O Oba Femi não precisa de ninguém pra falar por ele. Então, o Oba Femi, ele é um cara que o visual dele, a aura dele, o talento dele no ringue, o talento dele no microfone é tão grande, tão absurdo, e se você pega ele, bota numa luta, numa field contra o Cody Rhodes, casa. E foi o que a gente viu no Saturday Night Main Event. O Cody Rhodes veio pro ringue, o Oba Femi apareceu, bateu de frente com o Cody e você olhou e você falou assim, cara, o Oba Femi eu consigo ver como um cara que pode derrotar o cara da companhia, estraçalhar com o Cody Rhodes e carregar esse título com realismo, sem ser forçado. Então é impressionante o talento do Oba. Ele vai subir, eu acho que ele vai subir pro SmackDown e eu acho que ele vai bater de frente por esse campeonato mundial muito rápido. Eu acho que talvez o caminho que vão colocar o Oba Femi vai ser o caminho de ele ter uma grande run no Royal Rumble. Eu acho que o Oba Femi vai ser o Iron Man do Royal Rumble desse ano. Ele deve entrar cedo na luta e ficar bastante tempo, meio como o Gunther alguns anos atrás, que ficou 1h10. Eu acho que vai ser o papel do Gunther esse ano. É capaz de ele também ser o lutador que mais elimina lutadores. Não vai vencer, mas aí ele vai ganhar ritmo para, chegando lá na frente, ele ganhar o King of the Ring e talvez ganhar o título no SummerSlam, que foi o caminho do Brock Lesnar. Tá? Então eu acho que é um caminho muito plausível para o Oba Femi em 2026 e se isso acontecer, eu acho que vão ser pouquíssimas as pessoas que vão reclamar, porque o Oba Femi é bom desse jeito, tá? Agora, o Luciano, ele traz um comentário sobre justamente a Lash Legend, tá? Uma dessas lutadoras que estão subindo aí da NXT. Ele diz o seguinte: Titio, normalmente os lutadores veteranos elevam novos talentos, mas no caso da Lash Legend, ela tá carregando a Nia Jax nas costas. E digo mais, se a Lash ficar mais tempo no cenário de duplas, a Nia vai acabar sendo uma âncora para ela. Vamos lá. Eu vou concordar com você com uma coisa. Essa parceria da Lash Legend e da Nia Jax está sendo benéfica para as duas. Por quê? Porque a Nia, ela estava basicamente como uma jobber das estrelas. Ela era campeã de vez em quando, aí apanhava para elevar um outro talento. E aí ela chegava, lutava ali contra a campeã, foi no caso da Tiffany Stratton, ia lá e apanhava e perdia. E agora com a Jade Cargill, se ela continuasse no main event, ia acontecer a mesma coisa. Ela ia servir de janta para Jade Cargill como campeã. Eu acho que descer a Nia Jax pro cenário de duplas foi bom. E atrelar a Lash Legend, que é uma outra lutadora poderosa, ajudou a Nia. Por quê? Porque a Nia não precisa carregar a luta inteira. Ela é uma lutadora muito pesada. Então isso faz com que ela não tenha um fôlego muito grande. Numa luta de duplas, ela consegue descansar. Então, isso acabou favorecendo para a gente ver o melhor da Nia Jax no ringue. E nas promos, a personalidade da Nia e a personalidade da Lash casaram muito bem, sendo que a da Lash está aparecendo mais. Então, eu acho que sim, a Lash ela está trazendo o melhor da Nia, isso está sendo bom para a Nia. Eu acho que as duas devem ficar no cenário de duplas e devem carregar esse campeonato de duplas da WWE por um tempo, até para poder dar uma refrescada na persona da Nia Jax. Agora, mais para frente, com certeza a Lash vai ter que dropar a Nia, porque a Lash ela tem mais potencial do que a Nia Jax. Apenas a WWE está fazendo com que a Lash comece a se apresentar no ringue decentemente. Até porque lá na NXT ela mal lutava. E quando lutava, ela ou lutava em duplas com a Jakara Jackson, ou depois, quando ela virou lutadora de simples, ela mal aparecia. E quando aparecia, nem ganhava. Então ela está sendo novamente estabelecida no main roster e isso vai ajudar ela a crescer. Vamos dar tempo ao tempo, mas eu acho que a Lash é um talento a ser bem lapidado e vai ser uma das grandes forças da divisão feminina daqui a alguns anos. Agora, o PS2 Nostalgia trouxe um comentário que é assim, todo sincerão da galera sempre tem um comentário engraçadinho, mas esse comentário foi uma avaliação
perfeita do meu lutador favorito da WWE de hoje. Ele disse o seguinte: torcer para o Drew hoje na WWE é tipo torcer para o Vasco. Antigamente era gigante, botava medo. Aí quando chega para disputar algo de relevante, sempre perde. Como um cara que carregou a empresa, é completo, sabe promar, sabe lutar, é usado apenas de escada. Pelo amor de Deus, Triple H, acorde. Eu acho que você disse tudo, cara. O Drew McIntyre hoje é o Vasco da gama da WWE. O cara só sabe ser vice, só sabe perder no momento principal, no momento assim de ápice que ele alcança, o cara perde, né? A gente vai ter agora a luta dele contra o Cody Rhodes no dia 9 de janeiro em Berlim, na Three Stages of Hell. Aliás, eu quero corrigir uma informação. Eu falei que o terceiro estágio da Three Stages of Hell é uma Hell in a Cell, e não é, é uma Steel Cage normal, né? E cara, assim, a gente fica olhando isso e a gente pensa assim, poxa, a WWE poderia cometer o crime, fazer o Drew ganhar o título aqui do Cody e estender essa feud até a WrestleMania, né? Eles poderiam, se quiser, inserir mais alguém nessa disputa. E aí fazer uma triple threat. Eles poderiam fazer. A WWE já fez isso no passado. Por que não fazer de novo? Bota o Roman Reigns aí nessa disputa. Bota Cody, Roman e Drew. Entendeu? Eu não vejo problema nenhum. Mas a gente sabe que o Drew, hoje em dia, ele serve de escada mesmo. E, infelizmente, essa luta do dia 9 de janeiro, a gente já sabe o resultado, né? Com certeza, o Cody Rhodes vai derrotar o Drew McIntyre definitivamente e vai seguir em frente para fazer feud com o vencedor ou do Royal Rumble ou da Elimination Chamber. Vamos ver, mas que dá pena de ver o Drew sendo esculhambado desse jeito pela WWE. E claro que dá, até porque é o meu lutador favorito na WWE hoje em dia. Beleza? Bom, esses foram os meus comentários sobre o último SmackDown e eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui embaixo o que você achou do show, o que você achou dos comentários, das minhas opiniões. Eu quero muito saber o que você pensa. E não deixe de continuar ajudando e apoiando o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista maratona em todos os nossos vídeos. E tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.